E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um Diário da Quarentena. Hoje é dia 27 de fevereiro. São meio-dia e meio mais ou menos. Um pouquinho atrasado, mas ainda estou no horário considerado razoável por mim, né? Ao contrário de ontem, que eu acordei tarde, não consegui dormir direito de sexta para sábado, mas daí bem ou mal, assim, né? Cheguei atrasado, demorou a sair os vídeos e coisa e tal, mas saiu tudo. E só não consegui fazer vídeo ontem do Opinion Free Market e do Velho Capitão. Então hoje, para compensar, eu fiz 2 vídeos desses canais e fiz mais todos os vídeos dos canais normais aí do Ancapsu e coisa e tal, do Safe Source. Então tá bem interessante a coisa. Hoje tá, a produtividade tá boa. E para piorar a situação, eu acabei fazendo um vídeo a mais, cara, porque é lógico que eu tinha que falar do Telegram lá, do Alan dos Santos e coisa e tal. É um tema que está dividindo muita gente preocupada. O que isso significa agora para as eleições. Mas no final das contas, nem é uma coisa tão complicada assim. E eu acabei fazendo lá o vídeo para explicar a coisa e tal. Só que eu já tinha feito os vídeos todos os dias. Aí que eu lembrei, eu falei, caramba, não tenho que fazer mais esse vídeo do Telegram. Não posso ficar sem fazer esse vídeo do Telegram. Então acabou ficando 6 vídeos hoje. Hoje vai ter um vídeo a mais. Talvez eu não publique não, talvez eu deixe um dos outros vídeos que eu fiz, porque o do Telegram eu acho que é importante de fazer, porque é uma coisa que interessa muita gente. Vamos ver se a gente consegue atravessar aqui, porque hoje carnaval, tá cheio de gente. Hoje deve estar cheio aqui. Beleza, chegamos então. Acho que hoje vai estar cheio, hein? Hoje é domingo, cara, hoje não é sábado, não, acho que já é sábado. Hoje é domingo, 27 de fevereiro. Lógico, por isso que tá lotado desse jeito. A praia aqui lógico, que porra de carnaval, nada a ver carnaval. Apesar de que tá rolando carnaval aqui, né? De noite um monte de batucada, de som de festa. Não sei onde é que é exatamente, mas um monte. Bom, vamos ver como é que tá aqui a praia. Depois me timbica ali pra cima, que deve estar cheio hoje, hein? Hoje isso daqui deve estar cheio. Hoje não vai ter moleza não. Hoje tá cheio. Enfim, olha que beleza, calorzão, quente pra caralho aqui. Quente pra caramba, solzão, domingão. Aí pronto. Aí hoje não tem jeito. Olha só, tudo lotado de gente. Caramba, é muita gente mesmo. Eu fiz confusão, por quê? Porque eu fiquei 2 dias sem fazer o Diário da Quarentena. Na sexta-feira eu não fiz, porque eu tive que arrumar umas coisas lá na cidade. Tive que ir lá na cidade resolver um problema. E aí no sábado eu não fiz, ontem eu não fiz porque eu acordei atrasado. Deu merda, deu tudo errado. Mas enfim, acabou que o que deu para cortar foi o Diário da Quarentena. Não teve como evitar, mas hoje vai ter. Eu não posso deixar abrir muito espaço não, porque se deixar abrir muito espaço, meu amigo, aí fudeu completamente. Aí já era. Bom, então
continuando, o que eu estava falando mesmo, eu não lembro, mas outra notícia importante, quarta-feira agora, daqui a 3, 4 dias aí, quarta-feira agora, eu vou a São Paulo para participar do Inteligência Limitada. É o podcast do Rogério Vilela. Então, ele às 14 horas, marquem aí na agenda de vocês, quarta-feira, dia 2 de março, 14 horas, eu vou estar lá no Inteligência Limitada batendo papo com o pessoal e conto aí com a audiência de vocês, vai ser bacana. Cara, olha que calorzão, hein? Brincadeira não. Tô ansioso para ver a visão da praia ali, mas tá absolutamente lotadaça. Lotadaça, lotadaça, lotadaça. Deixa aí, eu não posso parar de falar não por causa do som. Se eu não falar, o som pode carcar com direitos autorais. Cara, eu não tenho as coisas anotadas aqui para falar com vocês. Só que eu quero primeiro olhar a prainha. Deve estar cheia hoje, viu? Não sei se está limpinha ou se está sujona. Mas, ó, o pessoal fazendo um festão ali. Tá no ritmo de carnaval mesmo, a verdade é essa. Tá no ritmo de carnaval. Estamos no carnaval, né? Eu vou fazer a volta aqui porque a água não tá limpa não, a água tá suja. Mas olha que beleza. Esse dia que a Globo News chora. Dia da Globo News chorar. Mas e o distanciamento social? Mas ainda estamos numa pandemia. Pipipi, popopó. Como podem as pessoas se aglomerarem desse jeito? Eita, que beleza. Vou sentir falta da choradeira da Globo News. Bom, vamos voltar pro canto de cá agora. E temos algumas notícias. Deixa eu começar a ler as notícias aqui. O pessoal do futebolzinho tá dando um intervalo ali. A primeira pergunta... Ih, caramba, tudo cheio aqui, nego. Caralho, será que foi aquela gravação? Eles acabaram tendo que cortar as coisas todas aqui? Ou foi só uma podagem normal que aconteceu? Eu acho que eu não consigo nem passar aqui. Acho que eu não consigo passar, não. Como é que eu vou passar aqui no meio desse negócio? Não consigo passar não. Caralho, que merda. Tem que dar a volta por lá. Vou dar a volta por lá, problema nenhum. A primeira coisa é uma questão que o pessoal não sabe responder. Tem algumas teorias, mas ninguém sabe exatamente por quê. Por que que os tanques russos têm a letra Z pintada neles? Aparentemente é para diferenciar dos tanques ucranianos. É a teoria que o pessoal está colocando aí. Que como tem muita coisa da força militar, tanto ucraniana quanto russa, ainda é coisa que sobrou desde a época da União Soviética. Então ainda são equipamentos militares muito parecidos. E daí você tem esse problema que eu falo para vocês. Rússia não é a União Soviética. Quem rivalizava com os Estados Unidos em poderio militar era a União Soviética. A Rússia não. A Rússia é muito menor que a União Soviética e perde algumas áreas importantes aí de recursos, né? De qualquer forma, o militar, o poderio militar, os tanques, os equipamentos são muito parecidos. Os russos têm muito poucos tanques novos. A maior parte
É como eu falei no vídeo, cacareco velho. E o pessoal, os putistas, os putiminions, ficarem injuriados. Aliás, já fica o aviso para os putiminions nesse canal também. Tolerância zero, hein? Falou alguma coisa que me soou mais ou menos como um possível elogio a Trump, ou desculpa, a Putin, já era. Um abraço. Zerado no canal. Tem essa de apoiar agressor, não. Ah, mas liberdade de expressão. Nossa, liberdade de expressão tá perfeita. Vai lá no seu canal e fala. Ninguém tá te proibindo de falar, não. Ah, mas o YouTube faz a mesma coisa também. E eu sempre falo que o YouTube tem razão, ele tem direito de fazer isso. A economia é o que define no final o critério. Se ele começar a banir gente demais, ele perde dinheiro. Da mesma forma, se eu começar a banir gente demais, eu perco audiência. O pessoal para de vir no meu canal porque não pode comentar. A minha aposta é que apoiadores de Putin são uma minoria barulhenta pra caramba, mas uma minoria ínfima. Simplesmente porque não tem lógica nenhuma em alguém em pleno século XX apoiar Putin. Mesmo que, principalmente o pessoal que tem hoje, que é ainda em grande parte o pessoal da direita. Como é que pode? Não tem lógica nenhuma isso. Então, só pode ser maluco, robô, ou então pessoa com problema mental. Eu não quero nenhum desses tipos de pessoas perto de mim. Então, já fiquem avisados. Bom, então esse é o mistério dos tanques russos com a letra Z. Se você tiver alguma outra teoria, deixa aí no comentário do vídeo a sua teoria ou a sua explicação para o qual esses tanques têm a letra V ou Z pintada, né? Talvez também porque Z é de que está zerado, não tem nada ali mais. É uma velharia que não vale, que vale 0 rublos. Provavelmente está mais para isso. Enfim, vamos falar de uma novidade que já teve entre o momento que eu fiz o primeiro vídeo hoje cedo sobre a situação na Ucrânia e esse momento que eu estou gravando esse vídeo agora, que é por volta de meio-dia, meio-dia e meio, que é com relação à situação em Kharkiv. Olha que beleza. Pão de açúcar, que lindo. Continua aí. Olha que bacana. Realmente uma vista bonita. Bom, então a situação em Kharkiv, quando eu fiz o vídeo hoje mais cedo, era que os russos tinham finalmente começado a invadir a cidade, a entrar na cidade, tomaram uma parte da cidade, não tinham tomado a cidade inteira ainda, mas tomaram uma parte da cidade. E essa foi a indicação que eu falei no vídeo hoje. Eu falei, olha só, os ucranianos não se renderam como esperavam que eles se rendessem. A aposta do Putin é que Kharkiv seria uma das primeiras cidades a se render. Não se renderam, continuaram lá. E agora os russos finalmente foram lá, invadiram a porra toda, tentaram tomar a cidade e estavam andando. Só que depois que eu publiquei o vídeo, já saiu a informação de que os ucranianos retomaram Kharkiv, capturaram mais de 300 soldados russos, que segundo os ucranianos, é lógico, tem que tirar, dar um desconto aí, sabe que toda informação em guerra tem lá seu posicionamento. Mas eles mostraram as fotos dos soldados russos tomados. Parece que mais de 300 soldados, totalmente com a moral lá embaixo. Nenhum deles queria estar brigando. Nenhum deles entende a lógica dessa guerra maluca do Putin. Ninguém está favorável a isso. E cai naquele problema que eu falei para vocês. Afinal, o que diabos deu a ideia no Putin de fazer essa merda completa? Não tem lógica nenhuma isso. Sinceramente, não tem sentido nenhum. Seja lá qual foi a proposta disso daí, o que ele achava que ele ia conseguir, o fato é que não está parecendo que ele vai conseguir, não. O exército russo está com dificuldade de combater com os ucranianos. É lógico, é aquilo que eu falo para vocês, tá? No longo prazo, se você olhar aqui, daqui a um ano,
se essa guerra estiver rolando ainda, o mais certo é os russos ganharem essa parada, porque eles têm uma força muito maior, né? Mas a verdade é que a União Europeia, bem ou mal, não está entrando na guerra, porque isso seria uma coisa complicada, mas está armando os russos, e os russos, desculpa, está armando os ucranianos. E os ucranianos realmente estão conseguindo responder à invasão. De novo, não estou dizendo que estão ganhando a guerra, não, tá? Isso, lógico, eu concordo com o pessoal que fala que ainda está no início a parada, mas é o que eu falei para vocês, a cada dia que passa a mais, fica mais difícil para o Putin esse negócio. A expectativa dele era um negócio rápido, que acabaria rapidamente, como foi a Península da Crimeia. Não foi isso, meu amigo, o cara está se enrolando cada vez mais. Já tem informação de oligarca russo puto da vida, porque ainda mais agora com o fechamento do SWIFT, está causando um prejuízo grande para o povo russo e para esse pessoal também. No final das contas, cara, esse pessoal que fala aí, ah não, nem tudo é economia, tá absurdamente errado. É tudo economia no final das contas. Ah, por que que Hitler invadiu a Polônia naquela época, lá na Segunda Guerra? Economia, bicho. Ele achava que precisava fazer isso. Eu expliquei pra vocês na teoria dos... Como é que é? Esqueci a porra do nome da teoria agora. A teoria maluca do cara lá. Que ele achava que não podia, ele tinha que impedir a industrialização do leste europeu e da Rússia, porque senão isso afetaria o povo alemão, acabaria com a economia alemã. Era errado a teoria, não tinha nenhuma lógica nisso, mas foi o que determinou ele. Ah, mas ele era contra os judeus, não sei o que lá. Não, cara, esse tipo de coisa é a desculpa que o pessoal acha para fazer a invasão. Eu não estou dizendo que não seja terrível ele usar isso, ele falar isso, mas a verdade é que o motivo mesmo que faz as pessoas fazerem uma merda desse tamanho é a economia. Por isso que nada me tira da cabeça que essa invasão da Ucrânia era um esquemão do Putin com os americanos, com os europeus, e só que eles não contavam que os ucranianos fossem resistir, eles achavam que os ucranianos iriam cair rapidinho, e daí ia ser toda uma outra história. Como o Zelensky não caiu, eles estão agora complicando, estão se complicando cada vez mais. E aí, engraçado, é a questão da Finlândia, né? A Finlândia, ela estava quieta, ela não faz questão nenhuma de entrar para a OTAN. Você sabe, a Finlândia faz uma fronteira enorme com a Rússia, né? Até o momento que o Putin falou que se Suécia e Finlândia entrarem para a OTAN, que ele vai ser obrigado a retaliar. E aí agora já está com um projeto de lei no parlamento finlandês para a adesão da Finlândia à OTAN. Segundo eles, justamente para responder à Rússia. Não tem essa porra de a Rússia querendo decidir o que a Finlândia faz ou deixa de fazer. Então vamos entrar para a OTAN, para peitar o Putin. E aí o mais engraçado foi um cara falando assim, ah, mas finlandeses, eles já estão no solo, russos, já está cheio de russo no solo finlandês. Você pode procurar ali na fronteira entre Rússia e Finlândia, uns 6 metros abaixo do chão, tá cheio de russo ali. Ele está fazendo referência a várias guerras que já aconteceram na história, desde a época do reino lá como é que é o nome do cara lá da... E aí, beleza, cara? Como é que é o nome do cara lá? A época que a Suécia comandava aquela porra toda. Eu vou lembrar o nome do pessoal. Primeiro que eu tenho que anotar essas coisas. E depois, mais recentemente também, a Rússia já tentou invadir a Finlândia várias vezes e falhou miseravelmente em todas elas. Aliás, uma coisa curiosa, se você olhar a história russa no que tange a conquistas e invasões, a maior parte das conquistas que eles tiveram foi, na verdade, em resposta a invasões. Pode olhar, até na época de Pedro Grande, de Peter o Grande, foram os remanescentes das hordas mongóis que invadiram, e aí depois ele respondendo, ele invadiu de volta e conquistou até a Crimeia. E na Segunda Grande Guerra também, ele
Foi a Alemanha que invadiu a Rússia, quase chegou até Moscou, e aí na resposta na época não era Rússia, na época era União Soviética. A Alemanha invadiu a União Soviética, chegou quase até Moscou, e aí na resposta a essa invasão que os russos foram e conquistaram Berlim. Se você olhar para o outro lado, as guerras que a Alemanha começou, o espectro deles não é muito bom não. Assim, não estou dizendo que não vão ganhar a guerra, estou dizendo só que é muito mais complicado esse tipo de coisa, até pela situação que você está vendo agora. Os soldados russos, a maior parte deles está absolutamente insatisfeita com essa história. Não, o nego vai lutar? Vai, né? Você é soldado, você tem que ter uma linha de comando, você é obrigado a ir para campo, você é obrigado a guerrear. Mas, meu amigo, moral de soldado é a coisa mais subestimada em muita guerra. O pessoal acha, não, basta o comandante mandar que o soldado vai lá e faz. E porra nenhuma. Se o soldado encara a coisa como uma guerra justa, como, por exemplo, os soldados ucranianos estão sentindo, né? Eles estão defendendo a pátria deles, foram invadidos, não tem o que dizer nesse caso. Não tem motivo melhor do que, pois estou defendendo a terra dos meus ancestrais, a terra dos meus filhos. Embora eu deixo bem claro que, do ponto de vista da ética libertária, o que é a sua terra e a terra dos seus filhos é a sua propriedade privada. O governo não tem nada a ver com isso, mas ainda assim é evidente que os russos pretendem violar a propriedade privada de todo mundo. Então isso inclui a propriedade privada das pessoas. E daí, ou seja, eles têm uma causa justa para lutar. Os russos não. Os russos estão se vendo numa situação que, caramba, que lógica tem? Que significado tem isso? Não tem motivo nenhum para essa guerra. E daí você vê essa situação de soldados desmotivados contra soldados motivados. Por mais que, não tenha dúvida, o poderio militar da Rússia seja enorme, a situação não está tão fácil assim para eles não. Agora, aí o que muita gente coloca é, mas no final das contas eles jogam uma bomba nuclear e acabam com tudo. E isso é uma preocupação real. O Putin é maluco, sabe lá o que ele vai querer fazer. A grande questão é até onde no alto comando o pessoal vai preferir aceitar as ordens dele ou se recusar a obedecer, porque, como eu falei, é uma guerra sem sentido, uma guerra que não tem lógica, que não tem motivação nenhuma. Olha, eu acho que a gente está muito perto de ver a queda do Putin. Vamos ver. Essas coisas não dá para ter certeza, mas certamente se ele não conseguir os objetivos dele muito rapidamente, não conseguir conquistar, derrubar o governo da Ucrânia, certamente começam a surgir já as vozes dissonantes lá no governo russo. Tem um monte de gente que vai começar a parar e pensar, caramba, esse troço aqui vai dar merda. E se essa coisa vai dar merda, eu não quero afundar junto com isso não. Deixa o Putin afundar, eu vou pro meu canto. É pra apertar o botão? Deixa pra lá, faz de conta que eu não entendi. Sinceramente, o temor que eu tenho também é porque não é só a bomba nuclear, né? Como eu falei pra vocês, uma coisa que eu achei estranha foi a Rússia ter se preocupado de conquistar Chernobyl. E Chernobyl, a verdade é que não é um site militar, não é nada aquilo ali, mas tem um potencial enorme de causar danos na Europa. É lógico, também pode causar danos em Belarus e na própria Rússia, mas de novo, é aquilo que eu falo, o Putin é um louco, sabe lá o que pessoas loucas fazem. É aquele ponto que eu falei lá no vídeo as 5 leis da estupidez, né? Idiotas são mais perigosos do que pessoas malignas. Pessoa maligna,
Ok, ela vai tentar te ferrar, mas ela tem uma lógica no que ela quer te ferrar. Faz sentido a maneira como ela quer te ferrar, então você tem pelo menos algum tipo de controle. Pessoas loucas, pessoas irresponsáveis, estúpidas, como Putin, a coisa muda de figura. Porque você não tem nem como interceder com o cara. O cara tá delirando, tá maluco. Então, é isso daí. Vamos ver como é que a coisa caminha aí pra frente. E tinha mais uns assuntos para falar aqui, mas eu quero falar mais do assunto Rússia e Ucrânia, porque, pô, vamos combinar, né? É o assunto da hora agora, não tem jeito. Bom, finalmente fecharam o SWIFT para a Rússia. É uma coisa significativa, não foi completo, não foi de todos os bancos, foi de alguns bancos. Então eles ainda conseguem transferir parte das reservas ou coisa do gênero, mas a verdade é que isso daí já vai ser um prejuízo grande para a Rússia. Agora, não tenha dúvida que é um prejuízo grande para a Rússia, mas também para o resto do mundo. Vai ser muito pior para a Rússia, não tenha dúvida, mas é ruim para o mundo todo. Por exemplo, uma das coisas que Bolsonaro foi lá falar com o Putin era sobre a questão dos fertilizantes. E a verdade é, neste momento, o Brasil não tem como comprar fertilizantes. Não tem como comprar fertilizantes da Rússia, porque o SWIFT não está funcionando mais. Como é que vai pagar? Como é que vai fazer? Né? Não tem como fazer esse tipo de coisa. O Brasil precisa de fertilizantes. É uma coisa complicada isso. Não tenha dúvida. É uma situação complicada. Existem outros países produtores de fertilizantes? Tem um monte. Esse fertilizante nitrogenado, diga-se de passagem, até o Brasil produz bastante. Agora, a Rússia é o maior produtor. Então realmente vai acabar afetando. E não é só isso não. Outra coisa muito ruim, pode preparar o bolsinho de vocês. Gasolina, meu amigo, vai subir de preço. É inevitável, porque no final das contas a Rússia é uma das grandes exportadoras de petróleo. E agora ela não tem mais como vender, porque não tem como transferir dinheiro para lá. Então isso fica uma situação realmente muito complicada, atrapalha muito a Rússia, vai gerar um problemão para eles lá. Lógico, é isso aí que o Ocidente quer mesmo, porque a ideia é você dissuadir o louco. Mas aquele negócio, aquilo que eu falei, o Putin é um maluco, ele não está mais respondendo a estímulos racionais. Então agora, qual que é a segunda melhor coisa? Você estimular as pessoas que estão próximas do louco para passarem uma rasteira nele. E é o que estão fazendo. Os oligarcas russos, você viu o negócio do Chelsea? O Chelsea, primeiro o Abramovich renegou o Chelsea, não é mais dele, e logo em seguida o Chelsea fez uma declaração de apoio à Ucrânia nessa invasão da Ucrânia. Onde é que os caras vão parar o carro? Não pode parar aqui, porque é a única passagem que restou. Bom, problema deles, se eles se virem ali. Então, no final das contas, é isso aí. Isso vai gerar dano para o mundo todo. Assim, que eu estava falando, o Abramovich, que é o dono do Chelsea, ele é um oligarca russo, é um dos caras mais ricos da Rússia. Você pode ter visto isso como um recado pessoal dele contra o Putin. Foi isso mesmo? Ou foi realmente para mostrar que o Chelsea tem novos donos agora? Não é mais o Abramovich? Pode ser. Vocês sabem, existe desconfiança de que o Abramovich continua como dono do Chelsea por baixo dos panos. Não é difícil de fazer isso, né?
Mas a questão toda é essa. Até quando os oligarcas russos vão topar ver o dinheiro deles sumir no ar em troco desse projeto de poder maluco do Putin aí, projeto de poder maluco do Putin aí, né? Sinal, deixa pra lá, né? O cara sai avançando pra cima de todo mundo, essas motinhas realmente são um problema. Bom, então é isso daí. Bom, pessoal, calor do caralho hoje. Acabou que eu nem tirei a camisa. Vou fazer isso outro dia. Não esqueçam de assistir lá o podcast do Inteligência. E os patrocinadores estão armando alguma coisa pra gente fazer lá em São Paulo depois do podcast. Eu vou dormir em São Paulo do dia 2 pro dia 3, volto pro Rio no dia 3 cedinho. Então fiquem atentos aí, qualquer coisa eu aviso aí pra vocês se vai ter algum encontro lá, alguma coisa nessa quarta-feira que vem, dia 2 agora de março. Grande abraço, pessoal, até a próxima.